O LagoCast Brasília de hoje recebe Valnice Milhomens. Valnice é pastora, pregadora e escritora, conhecida por seu ministério de ensino, intercessão e aconselhamento, tendo uma longa trajetória na Igreja Evangélica Brasileira. Foi a primeira mulher evangélica a ter um programa em rede nacional no país, onde ministrou por 23 anos ininterruptos. É autora de mais de 14 livros, além de grandes números de estudos em áudio, vídeos e artigos. Esse papo tá muito bom, então já deixa o seu like e se ainda não é inscrito em nosso canal, seja muito bem-vindo por aqui, inscreva-se e ative o sininho. Senhoras e senhores, com vocês, Valnice Milhomens. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do LagoCast, podcast oficial da Lagoinha, no Distrito Federal. E hoje nós temos a honra, o privilégio de receber essa mulher de Deus, que você já viu aí na apresentação e que, confessamos, dispensa apresentações, né? Pastora Valnice, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer. É uma honra enorme. E esse espaço aqui está ficando cada vez mais responsável, né? A gente fica recebendo tanta gente de Deus, né? E a senhora é uma grande referência para nós. Obrigado por estar aqui, viu? É um prazer, querido. Vocês são pessoas de Deus. E estar aqui é um privilégio, porque a gente sente a atmosfera do trono tão presente da intercessão. E isso alegra muito o nosso coração. Pronto, a senhora falou de intercessão, então vamos caminhar por isso aí. A senhora é uma grande referência de intercessão para o nosso país, né? Todo o ministério de intercessão que estuda a Bíblia, que estuda a palavra, que busca crescer, fala do seu nome, fala do nome da senhora. Aqui a gente tem a pastora Leandra, que é a líder do Ministério de Intercessão, que é a sua aluna, faz todo o discipulado que a senhora faz. Ela está lá, ela se inscreve, ela cresce. Pastora Zenete, que é a nossa pastora da intercessão da Lagoinha Global, e que ela sempre fala, Valnice é o meu exemplo, é a minha inspiração. Quando eu me converti, eu acompanhava ela. A senhora sente essa responsabilidade, desse peso profético da intercessão? Bem, eu fui gerada por intercessão, a minha própria conversão. Havia uma missionária que chegou à minha cidade, minha mãe era viúva, e ela olhou para mim e pediu para minha mãe me colocar no Colégio Batista, e ela ia pagar os meus estudos. Sim. Minha mãe disse só se ela não me falasse de religião. Ela morreu no dia que fez 33 anos. Olha. Eu me converti sozinha, com 15 anos. E depois que ela morreu, eu soube que todos os dias ela reunia o povo para orar por minha conversão. Nunca me falou de nada, mas estava intercedendo. E em África, fui para a África como a primeira missionária, e a vida de oração era muito intensa, mas dentro dos batistas. E quando Deus me chama de volta para o Brasil, foi com uma chamada muito forte. Além de ter sido uma chamada sobrenatural que me jogou no chão, treina no exército no Brasil, eu voltei direto para um lugar de jejum e oração. Perguntei a Deus, o que tu queres comigo aqui nesta nação? Isso foi em 85. E a primeira ordem que eu recebi foi, treina 1000 intercessores. Uau. 85, meu filho, as igrejas eram desse tamanho. Hoje... Eu disse, Deus, onde é que eu vou encontrar tanta gente? E ainda com perfil de intercessor também, que já é um desafio ainda maior, né? É claro que antes de eu chegar aqui, Deus me levou à África do Sul, e tem a intercessora de Reinhard Bonk, que é da Cruz, Cristo para Todas as Nações, sim, aquele grande evangelista da África e tudo. Eu fiquei com aquela intercessora, eu estava lá na tenda do Soweto orando por ela, então eu vi o que é uma intercessão poderosa, profética, por assim dizer. Eu fui metida mesmo no fogo da intercessão. Eu me lembro o dia que aquela tenda lá no Soweto, na altura, a maior tenda do mundo, que terminou sendo explodida por um tornado, mas Deus disse para Reinhard Bonk que não precisa mais de tenda, porque não haverá lugar que caberá ao povo. Depois começaram os milhões. Sim, os milhões. Aquelas grandes cruzadas. Mas eu ouvindo Suzete, começou a ir a chover, ela olhou para o céu e disse assim, pode chover, mas nenhum vento para não prejudicar a tenda. E o vento parou, não é?
Então, eu vi isso. Então, quando eu vim, fui, me tranquei por 30 dias, e Deus disse, você vai começar em Recife. E foi muito claro que eu tinha que começar com a intercessão para gerar a redenção do Brasil. E então foi assim, o meu povo que Deus me deu lá em Recife era tudo tradicional, era episcopal, batista, presbiteriano, e eu tinha a missão de levar, pregar a palavra de avivamento e treinar os intercessores com intercessão profética e colocar nos lábios dele, não me movo pelo que vejo, pelo que sinto, pelo que ouvo, eu me movo pelo que eu creio, Deus está sarando a nossa terra. A palavra de Deus na nossa boca tem poder, a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz, Deus está sarando a nossa terra. Eu até costumo dizer que eu falei tanto, Deus está sarando a nossa terra, que surgiu o Sara a nossa terra. E depois, a adoração das 6 horas, eu dizia, nós nos encontramos diante do trono. Eu disse, aí surgiu o ministério diante do trono, tanto que a gente falou. Mas, evidentemente, eu nunca fico pensando em responsabilidade ou qualquer coisa, porque eu me vejo simplesmente como um canal. Então, eu não nem paro para pensar nisso, fui intercedendo, escrevendo os livros, treinando guerreiros, intercessão profética, muito jejum. Comecei pela televisão, quando Deus me colocou na televisão, a mobilizar intercessores e pedia quem se comprometia comigo, de dar um dia por semana para jejuar pelo Brasil, profetizando Joel, trigo, mosto e azeite. Um dia por semana. Por 7 anos, eu tive 10 mil intercessores comprometidos comigo. E eu colocava o que a gente tinha aqui, sempre declarando a palavra, fiz atos proféticos e entrei numa intercessção profética. Foi aí quando Deus falou para a Zenete que ela tem que ouvir somente a mim. Olha aí. E comecei a escrever os livros sobre como intercessão, orando a palavra, como orar a palavra. E, inclusive, foram 7 anos, 92 até 99, foram 7 anos. Quando eu peguei o Brasil para começar esse movimento de intercessão, que eu chamo Guerreiros de Oração, nós não chegávamos a 8% de evangélicos. Quando chegamos no fim dos 7 anos de jejum, que terminamos com um culto que durou 7 dias e 7 noites. Olha aí. Eu terminava um jejum de 40 dias naquele período. Inclusive, eu escrevi a estratégia que Deus nos deu para a redenção do Brasil, que é o jejum. O jejum, inclusive, fiz uma nova edição que foi para Ana Paula, num dos congressos lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, eu sei que Deus me usou material escrito, milhares e milhares e milhares, e também fui à televisão, eu encontro gente em todo lado que aprendeu a orar, e eu louvo a Deus, porque eu até digo, eu não precisaria fazer mais nada, Deus já levantou tantos moveres de intercessão nesse país, mas eu não fico pensando responsabilidade minha, porque é de Deus, quem dá, é Deus quem faz, eu só sou o canal, eu costumo dizer, eu nunca vi ninguém elogiando a bola lá no jogo de futebol, a bola que é usada para fazer os gols. Não. Eu nunca vi ninguém elogiando o violino que é tocado. Por que a gente fica olhando para o instrumento humano? É Deus quem toca, é Deus quem chuta a bola, é Deus o instrumento. Então, eu não olho para mim. Então, não sinto nem peso, nem nada. Só louvo a Deus pelo que eu vou vendo. Que bênção. E não me vejo nada especial, diferente de ninguém. Apenas sendo o canal através. Deus quer fazer, Ele faz. E dou glória a Deus por ver. Antes de ir ao púlpito ali, eu passei pela intercessão. Orei lá com o pessoal da intercessão. Eu imagino o coração do time da intercessão. Quando viu a senhora entrando, ela falou, meu Deus do céu, né? Porque é uma alegria ver, porque eu me vejo como... Deus me levantou como pioneira, com a unção de pioneirismo. É como que você vai abrindo o caminho e depois Deus lhe dá outra missão. Aí o caminho fica aberto para aqueles que vêm atrás. E uma unção de liberar unção. Então, eu vejo a multiplicação. E há uma multiplicação tão grande de intercessores nesse país que nunca houve tanta oração aqui no Brasil como se vê agora. E eu fico muito, muito feliz, porque é algo sensacional. Eu olhando para trás e olhando para hoje, o que Deus já fez, e mesmo a nossa nação. Porque o que eu fui ensinar, a intercessão profética, aquela que você declara, que você decreta, porque aquele que você fica orando não espera a resposta, e enfrentando, né? Eu fiz atos proféticos nos 4 cantos extremos do Brasil. Para fazer lá no norte, eu tive que ir até a Venezuela alugar um helicóptero lá, para chegar lá ao Caburaí, para plantar o trigo, mosto e azeite e fazer a ceia. E lá do outro lado,
tive que jogar na mata. Agora, do lado aqui, ali em João Pessoa, tudo bem, porque era a praia, e lá no sul também. Mas viajei uma semana toda fazendo isso aqui em Brasília também, plantei nos 4 pontos da cruz, tudo aquela intercessão profética e o memorial constante. Essa é a nossa parte. Então, nós vemos como, em 10 anos, foi um pulo muito grande. A gente vê aqui que, às vezes, algumas pessoas falam da intercessão até sem um pouco de conhecimento. Há um pouco de crítica também, até de ato profético, desses moveres. E a senhora falando ali hoje, no início da palavra, que dos 5 ministérios, o seu principal é o de mestre, é o de ensino, né? Então, tudo que a gente vê hoje é fundamentado na palavra. Então, há uma fundamentação que nos resguarda de tudo isso que a gente faz. E eu acho que, quando a gente escuta a senhora pregando, a gente fica assim, meu Deus, a gente vai ficar triste porque pensa, está acabando, vai acabar, porque a gente quer mais, né? E ouvindo isso, porque tudo que a gente vive hoje nessa questão profética tem fundamentação bíblica, tem respaldo na palavra. Eu tenho uma fundamentação teológica muito sólida. Eu fui treinada num seminário batista. Eu vivi 6 anos no seminário. Aí fui lançada em África. Chegou logo o comunismo. Sim. Eu passei por chacoalhos grandes na minha vida, porque todos os missionários foram embora. Sim. Eu fui a única que fiquei no meio da guerra, sozinha. E depois eu comecei a questionar. Todo mundo que eu levo para o hospital morre na mesma semana e tudo vai. E o Espírito foi... Naquele ano, que 82, quando eu fui realmente batizada no Espírito Santo, eu li o Novo Testamento 12 vezes, o livro de Atos 19 vezes, o Antigo Testamento 2 vezes, e cada vez buscando alguma coisa. Sim. E aí Deus manda a intercessora de Reinhard Bonk lá na minha cidade. É muita jesuicidência, né? Não, para derramar água sobre o sedento. E eu tive realmente uma experiência sobrenatural, e todas as minhas experiências foram sobrenaturais e chamadas sobrenatural. Então, eu já tinha um fundamento sólido na palavra. E eu treinava os pastores lá. Eu ensinava todas as matérias do curso teológico, ali em África, treinando pastores, porque eu sempre me vi como alguém que tem que treinar, que tem que formar. Uma experiência muito sólida na Bíblia. Então, quando eu entro nesse mover do Espírito, que Deus vai descortinando, eu tenho uma solidez na palavra. Glória a Deus. E louva a Deus por isso, porque não fui pega assim, neófita. Inclusive, quando eu comecei na televisão, ninguém podia me chamar de ignorante. O povo que eu atraía eram todos profissionais. Sim. E vinham. Eles não podiam dizer que eu era ignorante, porque quando eu cheguei aqui, achavam que todo pentecostal era ignorante. Exatamente, a gente sofre isso, né? Mas quando eles me ouviam pregar, eles não podiam dizer que eu era ignorante. Eu me lembro que houve um pastor que me ouviu pregar e disse, Valdir, isso é terrível, porque você, em 2 horas, consegue destruir o que a gente levou 20 anos a construir, porque eu vou lá pelas regras da hermenêutica. Sim. Eu vou. Um dia até preguei, alguém conseguiu um templo presbiteriano, e o pastor estaria fora, mas voltou, ficou lá na última. Deus estava falando sobre cura divina, que é bíblico, cura na redenção. E muita gente curada, e batizada no Espírito Santo. Onde eu fui, meu Deus do céu, e eu orava sempre para ter o Espírito Santo. E aí os meus batistas mesmo mandavam carta. Não convido Valnice, ela é muito convincente. Então, não sou eu, não é a palavra. Claro. Aí ele disse, né? Não tem jeito de se questioná-la. Não tem jeito. Porque, vem cá, você usa a regra de hermenêutica aqui. Até porque quando Deus veio me tirar as minhocas, foi usando as regras de hermenêutica. Claro, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Exato. Então, para mim, o fundamento é a palavra. Sim. Ela não se pode contrariar a palavra. Então, eu não me importo o que falam, chame o que quiser, eu não respondo a nada, estou fazendo o que Deus mandou, estou vendo os frutos. Sim. Eu vejo os frutos. Ali na cave de oração, por exemplo, Deus mandou, porque Deus me falou, em 89, a redenção do Brasil virá pela igreja. Tira os olhos dos candidatos. Estávamos orando pelas eleições. Foi no tempo do Collor. E, inclusive, eu profetizei lá no Vale da Bênção que ele ia ganhar, mas que não governaria até o fim. Não sabia por quê, mas as coisas... E eu comecei a ver, naquele tempo, não se falava dos 7 montes. Mas o que eu vi no meu espírito foi isso. Eu ia me ajoelhando porque os guerreiros de oração, a gente alugava quadras. Sim. Eu não alugava nem cadeira, eu dizia que guerreiro não precisa sentar. Certo. Então vamos aqui marchar, cantar, pular e decretar que Deus está sarando a nossa terra. Não quiser ficar em pé, que ajoelhe, né? Que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação, por direito de redenção, e vamos embora. E quando eu ia
dobrando o joelho, estava até numa quadra do Salesiano. Sim. Parei com o joelho no meio do ar, porque ele falou, tira os olhos dos candidatos, nenhum deles é meu escolhido. A redenção do Brasil virá pela igreja. Aí dentro do meu espírito eu comecei a ver o quê? Que nós estávamos na Força Aérea, detonando principados, abrindo os céus para que viesse uma grande colheita e Deus posicionasse servos seus em todas as áreas de influência dessa nação. Sim, sim. Eu comecei a profetizar em cima disso. A gente não via um deputado crente, você não via um crente em lugar de... E quando o movimento pentecostal era desprezado, os assembleianos, e vai para lá. Não. Agora, Deus me traz e depois me joga na televisão. Jogou na televisão, quer dizer, falou com Um diretor? Não, foi lá Flávio Graçando era um pastor, ele tinha óticas, São Paulo. Sim. A primeira coisa que ele fez foi comprar 1h30 de rádio e pegar os meus cassetes para a esposa dele projetar. Encomendava de Recife. Naquele tempo, para gravar um cassete, 1 hora para gravar 1 hora de cassete. Não era verdade. Não tinha até tecnologia nenhuma. Não, era outra realidade. Hein? Aí, porque as minhas cassetes começaram... Porque eu trouxe o ensino. Sim. E a igreja não estava habituada a ter ensino consistente. Não tinha mestres na nação. Né? Então, começou a trazer um ensino com muita autoridade, com palavra profética, com curas, com libertação, com batismo no Espírito Santo, com tudo. O povo vinha com horas de antecedência para e eu viajando de lugar em lugar, pregando avivamento. Tal. E, evidentemente, as coisas, ele lá. Depois me liga. Deus disse para eu tirar o dinheiro que eu uso na Globo para as óticas Regardê e colocar essa mensagem na televisão. Eu disse, meu Deus do céu. E foi ele que assinou um contrato. O Jimmy Swaggart, quando eu voltei da África, estava aqui na televisão no Brasil. Sim. Quando ele saiu, eu chorei em frente à televisão. E eu disse uma coisa que acho que não era bem o que eu queria dizer, mas disse, Senhor, se eu tivesse dinheiro, eu entraria neste horário. Olha aí. Mas aquilo só porque eu estava lamentando. Sim. E eu fui a São Paulo, que eu tinha que ir para Israel, e ele me chamou. Fiquei hospedado na casa dele. E fui pregar na Igreja Batista da Lapa. Aí ele chega lá com um papel. Olha aqui. Assinei o contrato. Foi uma surpresa para a senhora. Ele já tinha falado, mas não sabia os passos. Sim. Ele disse, Deus falou com ele, então ele estava... E ele chega, aqui, assinei o contrato com a Bandeirantes. Era o mesmo horário de Jimmy Swaggart. Olha aí. 1 hora de televisão. Em rede nacional. Numa época que não tinha internet, né? Não era rede nacional. Perguntei a ele. Ele disse, vamos para um endereço em São Paulo. Eu digo, que programa? Eu disse, é doido. Até falei assim, você é doido? Aí eu fui a Jerusalém. Quando eu voltei, gente cansada de viagem, ele tinha marcado a gravação. Lá na Batista da Lapa. E ele disse, olha, é tão caro produzir, mais caro produzir do que veicular. Ah, sim. Então, eu aluguei uma ilha para fazer os programas dos 3 meses do contrato. Eu nunca tinha encarado uma câmera para filmar na minha vida. Tá? Eu tinha voltado de África, sim. Aqui já usava pelo menos microfone, mas lá nem microfone eu usava. É no gogó mesmo. Aquele tempo, meu Uau. filho. Entrei em 89 na televisão, 89. Sim. E ele traz aquilo e eu pergunto, mas como é que é? Ele diz, é só para São Paulo. É a capital e umas 400 cidades. E eu disse, e por que não fica o endereço de Recife, que é onde está a sede do Ministério Público da Fé? Ele disse, porque o povo de São Paulo não dá valor ao que vem do Nordeste. Eu estava em Salvador, dia 29 de junho de 89, quando saiu o primeiro programa. Sim. Aí comecei a ouvir. Entrou no Rio, entrou no Recife. Entrou. E eu disse, como é que é isso? Entrou no Brasil. E eu disse, como? Não era um contrato para São Paulo? Aí vim saber o quê? Que quando eles têm um horário, mas tem as repetidoras. Sim. E as repetidoras vendem o horário. Se não tiver quem compre, vaza. Entendi. Deus entrou
E foi liberando os espaços. Deus entrou e fechou tudo para o programa A Palavra da Fé. Uau. 3 meses depois, estou nos Estados Unidos, ele liga para mim e diz, olha, não posso mais renovar, porque foi quando aqui a inflação foi lá para 1.000 e lá vai. E ele diz, subiu muito e a Universal está oferecendo $1 no horário. Vocês vão continuar? Eu disse, Deus, não é meu projeto. Aí liguei para alguém da diretoria, vocês reúnam aí e vejam. E eles oraram, mas Deus ia abrir as portas do Brasil inteiro para ficar 3 meses. E resolveram assinar o contrato. Eu só disse a Deus, vou dormir todas as noites, não é meu projeto, não vou olhar para finanças, até porque eu nunca fiz apelo financeiro, porque eu tenho uma convicção, Deus é responsável. Eu faço o que Deus manda e a responsabilidade dele prover. Então, eu não dou mãozinha nenhuma. Acho que, e eu posso dizer de cátedra, e hoje eu tenho o quê? Já vou quase 60 anos de ministério, de cátedra eu digo que Deus, quando manda, você não tem que tentar dar mão a Deus. O Deus que chama, é o Deus que supra, é o Deus que vai à frente. E então, entrei aí o Brasil parou, né? Porque é uma mulher, em primeiro lugar. Isso. Eu queria fazer, inclusive, essa pergunta para a senhora, porque dentro dessas disrupções da sua história, tem um ministério feminino, porque hoje em dia essas portas já estão muito mais abertas. Mas pensando há décadas 85. atrás, a gente tinha um preconceito ministerial, digamos assim, de uma mulher no púlpito, uma mulher pregando, uma mulher ensinando. Como é que foi esse desafio? Eu fui nomeada a primeira missionária dos batistas brasileiros, fez 54 anos há 2 dias. 2 dias. 54 anos, imagina, olha, isso é uma vida. Pioneira dos batistas brasileiros em África. Mas mandar mulher para o campo, sem problema. Sim. E na denominação batista, não se unge mulher a nada. Não se ungia a nada. Então, é nomeado missionário. Se você termina o seu período, ou deixa de ser missionário da junta, você não é mais missionário, você é ex. Tá? Entendi. Ex. Quando eu volto, quer dizer, eu deixei a junta, eu renunciei, fiz o que Deus mandou, renuncia tudo, volta ao deserto e sem ninguém. Depois ele me chama de volta para o Brasil. Ok, eu começo a pregar. E eu nunca me chamei de nada, porque eu sou muito da lei. E aí o meu pastor lá em Recife não se conformava. Você é missionário? Eu digo, não sou nada. Aí ele entrou em revistas, jornais, tirou um bocado de coisa e mandou para a OMEB. Aí deram-me uma carteira de missionária da OMEB. Nunca usei, porque para mim aquilo não valia nada. Mas no dia que nasceu o Ministério Palavra da Fé, 5 de dezembro de 87, ele, meu pastor, reuniu vários pastores, bispos da cidade, metodistas de várias denominações, para me ungir missionária. Então, fizeram ordenação de missionária. Mesmo assim, eu nunca usei. Quando na televisão entrei e puseram missionários, tira isso daí, que eu não uso o título. Eu sou serva. Pronto. Até quando foi ungir pastor, foram os homens que me pegaram, o apóstolo me pegaram na reunião, os homens me pegaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, quando fui ordenada pastora, aqui em off, eu fui cortada pela Lagoinha. Olha aí. A Lagoinha também, que foi disruptiva em muita coisa, mas também, né, passou esse processo histórico. Não, mulher pastora? Isso. Apóstolo Valadão. Também lá naqueles anos, né? Sim. Não. E muitos lugares, pronto, pastora, pronto, muita gente, tchan, onde já se viu mulher pastora, Mas também foi uma experiência sobrenatural que eu cheguei ali. Mas eu fui muito, eu digo assim, olha, em África eu fui assada, tostada, cozida, de tal maneira que não tem nada que me toca mais. De fundo não Forjou sente, mesmo, né? Eu não sinto tristeza, não sinto nada, quer dizer, não tem nada a ver comigo. Olha, quer brigar? Vai brigar com Deus, não tem nada a ver comigo. Eu também guardo o meu coração, não me defendo de nada. E as coisas quem faz é Deus, é eles que reconhecem, pronto. E continuo aí pregando enquanto isso Deus vai quebrando, Deus vai mudando. Porque eu estou na televisão. Agora vai dizer que Deus não me chamou? Até tinha a revista Ultimato. Eles me fizeram uma entrevista e achei engraçado.
Porque eu digo, não há leigos na Igreja de Cristo, Sim. porque isso é um problema de Roma. Mas, embora a Igreja protestante reformada defenda as 5 solas, a reforma protestante, mas na prática não saiu, porque ainda chama o povo de leigo. É verdade. E ainda divide a igreja entre clero e leigo. E o que é que diz a palavra? O que é que diz Paulo? Que Deus estabeleceu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre para quê? Equipar os santos, para os santos fazerem a obra do ministério. Então eu chamo a igreja inteira de ministros em formação. Aí ele perguntou assim, você sempre foi uma pregadora leiga. O que lhe acrescentou a ordenação? Eu respondi, nunca me considerei leiga, para começar, porque o leigo não sabe nada. Agora imagina. Sim. Pregador leigo. Então, ser leigo não pode ser pregador. Exatamente, já desqualifica imediatamente. Então, você vê esses preconceitos, mas eu nunca entrei. Nessas brigas aí. Não entro em briga, não me defendo. E deixa Deus fazer. Vamos. É Deus. Aí, quanta gente já me veio pedir perdão? Quanta gente não. Eu digo, olha, está todo mundo perdoado por antecedência. E Deus, quer dizer, Deus aprove a Deus me levantar para abrir o caminho para as mulheres. Sim, sim. Eu provei que a mulher pode pregar, sim. Que Deus usa a mulher, sim. Eu tenho milhões de vidas que foram alcançadas. Não tem nada a ver comigo. E, inclusive, no jejum que eu fui, o primeiro eu escrevi lá. Está escrito lá, dia 12/12 de 85. Não tem nada a ver comigo. Eu só preciso crer e obedecer. Que bênção. E tudo que eu fiz nesses anos todos foi só isso. Não tem nada a ver comigo. É Deus quem faz. Eu olho para trás, meu Deus, é tudo tu. És tu. Não tem nada a ver com o ser humano. A única coisa que Deus não está nada impressionado com você ou comigo. Ele está mais impressionado com o que Ele é em nós e através de nós. Então, tudo que temos é deixar Deus ser Deus em nós e através de nós. E depois você olha para trás. Claro, hoje eu olho para trás e vejo o que Deus fez no Brasil. Meu Deus, temos apóstolos, temos profetas, temos evangelistas, porque é um tempo da restauração do Espírito. O Espírito vem restaurando todas as coisas. Inclusive, eu tenho um seminário sobre isso, o mover de Cristo na igreja. Como Deus, em cada fase, esteve restaurando tudo que a igreja perdeu por causa do casamento com Roma. Sim. Então, eu sou muito sólida na palavra, né, porque esteve sempre envolvida em formação teológica. Hoje eu estou dirigindo um seminário, ensinando quase todas as matérias. Também procurei novas formações. Eu tenho mestrado, tenho doutorado, tenho fundamento na palavra, mas não uso nada disso. Mas, para mim, é Bíblia. Bíblia, e a palavra quer dizer o que ela diz e ponto final. E mostro. Eu mostro que, eu digo assim, eu falo de cátedra. Quanta coisa, quantas vezes quando eu me vi, por exemplo, no congresso, há uma sessão especial aqui para honrar a reforma. Eu digo, meu Deus, eu estou viva, não estou na casa de oração. E ali no congresso, Castelo Forte é nosso Deus. Meu Deus! Que honra, que você privilégio. vendo aquilo que você profetizava. Deus me mandou pôr o nome de cada prefeito na sala de oração, cada deputado, nome por nome, não é orar. Senhor, abençoe. Não, genérico, fulano. Leva 5 horas para orar por todos os prefeitos. É verdade. São mais de 5.000. Então, meu filho, a intercessão gera, e o que nós vemos hoje nesta nação é fruto da oração de muita gente. Embora Deus me tenha projetado, não tem nada a ver com Valnice. Sim. Ele resolveu, eu digo assim, ele pegou assim para ser um negócio tão fora do normal, que é para chamar a atenção do povo. É isso. Pastora, eu com muita dor no coração, a produção está dizendo aqui que nosso tempo está esgotado, mas eu ficaria mais horas te ouvindo aqui, porque realmente é inspirador a sua história. Tem nos abençoado demais. A gente, às vezes aparece um perdido aqui, que a gente fala da senhora, fala, eu não conheço a Valnice. Você nunca ouviu falar? Novo convertido, que a gente batizou recentemente. A gente já dá o link do YouTube e tal, aí volta, meu Deus, como é que eu não conhecia essa mulher de Deus? Eu falei, pois é, tem muita coisa para você conhecer ainda no reino. E a senhora sempre foi uma referência para nós aqui na igreja, a gente está muito feliz. A Deus a glória. Muito obrigado por estar conosco aqui. Pessoal, olha só, ela ministrou hoje na conferência de mulheres, que por sinal a audiência foi lá no alto, foi espetacular, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo o link da ministração da pastora para você poder ser edificado também, caso você ainda não tenha assistido. Pastora, redes sociais, como é que faz para te encontrar? Instagram, YouTube? É muito simples, só por lá, Valnice Milhomes. Pronto. Vai lá, vai me encontrar em tudo que é canto.
Então tá ótimo. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros episódios para você assistir. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like e, claro, pega o link dessa conversa que a gente teve aqui no LagoCast e compartilha com o máximo de pessoas possível, porque uma história como essa aqui precisa ser ouvida por mais mulheres também, para se inspirarem e desenvolverem o ministério. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração, forte abraço. Tchau, tchau.